Olá! Sejam muito bem-vindos! Hoje, em nossa conversa de coxia, nós vamos falar sobre o teatro de revista. É isso aí! E eu tenho certeza que esse assunto vai lhe interessar e muito. Mas antes, vamos para a nossa vinheta. Surgido na França no século XVIII, o teatro de revista ele é um gênero completamente marcante e popular, que tem a sua importância nas artes cênicas, tanto em Portugal como no Brasil. E teve aí o seu auge no século XX. Bom, chamamos de teatro de revista o gênero teatral que tem números falados, musicais coreografados e também humorístico. Esse gênero teatral ele alcançou grande sucesso na cidade do Rio de Janeiro e conquistou todo o Brasil com uma nova dinâmica de se fazer teatro. Porque ele trazia na sua composição, na sua dramaturgia, uma crítica muito bem construída e muito engraçada que conquistava todos de maneira leve, na qual falava assim, então, dos acontecimentos e também do cotidiano da sociedade daquela época. O teatro de revista brasileiro, ele surgiu no Teatro Ginásio, na cidade do Rio de Janeiro, com a peça chamada As Surpresas do Senhor José Piedade, de Justiniano de Figueiredo Novaes. A revista recorre ao modelo francês chamado vaudeville. Esse modelo frágil que serve de ligação, de fragmentos entre um quadro e outro, mas sem muita estrutura dramatúrgica, e marcam assim uma estrutura fragmentada desse gênero. Outro elemento fundamental no teatro de revista é a música. Claro, o teatro de revista é um grande musical. Peraí, não é como hoje, mas era um musical com muito exagero, porque o exagero era o ponto forte do teatro de revista. E ele era representado por suas bailarinas que cantavam, dançavam e representavam também. Essas bailarinas que ficaram conhecidas como vedettes. Essas vedettes que vinham muitas vezes com roupas mínimas, mas em outras vezes com roupas exuberantes, ou seja, num tremendo luxo, cheias de lantejoulas, de plumas e paetês. O teatro de revista, ele pode ser dividido em três partes e, exatamente por esse motivo, ele caiu aí no grande gosto popular. Então não era incomum ouvir-se falar do teatro de revista. Sua primeira fase, ele teve muita importância através de Arthur Azevedo, porque os textos de Arthur Azevedo, ele focava muito mais aquela valorização do texto. E por ter essa valorização, as cenas eram mais curtas, com quadros que tinham suas personagens alegóricas, completamente chamativas, e que falava também sobre aquela sociedade do Rio de Janeiro e o comportamento carioca. Era uma forma de criticar. Nas décadas de 20 e 30, com a introdução da nudez feminina, isso introduzida pela companhia francesa Bataclan, o teatro de revista ganha aí uma nova estrutura desse gênero teatral, pois tira do palco a orquestra e coloca a banda de jazz. E é dado destaque tanto para as paródias quanto para as encenações das peças. Em 1938, Walter Pinto substitui seu pai, e aí é um grande realce para os elementos fantásticos da peça. Surgem então as grandes companhias, as apresentações tornam-se verdadeiros espetáculos, onde o luxo está presente nas grandes coreografias, cenários e figurinos. Mas esses espetáculos, eles vão se tornando cada vez mais apelativos, tão apelativos que vão começando a decair. E o teatro de revista começa aí a conhecer a decadência. E como nós sabemos que nesse teatro tinha as vedettes. E as vedettes, nessa época, eram consideradas estrelas. E onde tem estrelas, sempre tem rivalidade. A rivalidade era muito grande, pois cada uma queria cada vez mais conquistar o seu público, porque entre essas vedettes e o público havia as preferidas, e quanto mais preferida, mais dinheiro e prestígio se ganhava.
Então nós temos aí essa terceira fase, né, que é chegando próximo aos anos 60, que é a fase do apelo, né, do apelo da nudez gratuita. E nessa fase também tinha grandes coreografias, fantasias luxuosas, tinha todo aquele apelo que nós já sabemos e já vimos em alguns musicais de teatro de revista, né, mas sempre com esse apelo para a mulher, para a nudez. E isso foi culminando no fracasso do teatro de revista já na década de 60. O teatro de revista também foi uma vitrine para muitas estrelas que ficaram conhecidas tanto naquela época e que sobreviveram depois com a extinção do teatro de revista em si. E nós podemos citar alguns nomes muito conhecidos, né, da população brasileira, e eu acho que até mesmo internacional, muitos se destacaram, como Carmen Miranda, sua irmã Aurora, as chamadas vedetes de imenso sucesso como Suzy King, Wilza Carla, Desi Gonçalves, Elvira Pagan, Mara Rúbia, temos também Luz de Fuego, entre tantas outras, né, que se nós fôssemos falar, assim, ficaríamos aqui horas, porque são muitas atrizes, muitas cantoras, muitas dançarinas que se destacaram nessa época. Esse teatro de revista, o teatro rebolado, ele não foi só uma vitrine para as mulheres. Teve alguns homens que se destacaram, fizeram grande sucesso também, fazendo esse gênero humorístico dentro do teatro de revista, ou do teatro de rebolado, como Oscarito, Costinha e Grande Otelo. Bom, gente, chegamos ao final de mais uma conversa de coxia. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei de estar aqui conversando com vocês sobre esse gênero muito especial que é o teatro de revista. Eu acho que vocês aprenderam bastante hoje sobre o teatro de revista, porque eu adorei falar sobre isso. Bom, eu vou ficando por aqui, desejando a você muita paz, muita saúde e muito sucesso.